Seu prefeito, o senhor foi alvo de uma operação ontem, recebeu uma visita da Polícia Federal em sua residência. A primeira pergunta que eu quero te fazer, que o senhor tem um filho de 7 anos e ele estava em casa no momento da operação. O que o senhor explicou para ele que estava acontecendo? É importante eu começar até respondendo a sua pergunta, Monique, falando que as imagens que saíram na internet é uma operação em 16 cidades. E na internet teve imagens de metralhadora, de dinheiro, de Porsche. Não tem nada a ver comigo, nada, zero. Nenhum na minha casa. Na minha casa, eu fui surpreendido, na verdade, o meu filho de 7 anos, que abriu a porta nesse momento, que é o que eu tenho falado, é o que assim, eu entendo que isso faz parte da política, as questões que acontecem, eu já vou chegar no detalhe, porque que eu entendo que pontualmente essa operação, essa ação na minha casa foi política, mas o que mais me chateia é um menino de 7 anos viver isso pela opção do pai ter colocado o seu nome para uma disputa a governo de estado, ou até uma disputa presidencial que eu coloquei caso o presidente Bolsonaro não fosse candidato. Então eu tentei ali acalmá-lo, porque ele que me levou lá em cima as pessoas, eu tentei acalmá-lo, que estava dormindo, e tentei brincar ali. Eu falei, olha, eu brincava com o pessoal, cuidado aí que, ó, eu percebi os policiais também, deixa eu só ressaltar isso, em todo momento, constrangidos de estar lá. Tipo assim, um policial chegou até a falar assim, prefeito, eu queria que abrisse ali para ouvir, a gente sabe que não tem nada, mas tem que cumprir o nosso papel. Você via que era uma ação extremamente política. Então eles levaram muito bem comigo e eu com eles. Eles pegaram uma época, eles pegaram lá um lugar que eles abriram, tinha a roupinha do Homem-Aranha. Ele falou, então você é o Homem-Aranha. Então a gente foi conduzindo com ele de uma maneira, porque a minha esposa tinha ido para academia, de maneira a acalmá-lo por viver aquele momento que ele não tem culpa de nada de viver isso por uma questão que o pai resolveu estar na política e disputar aí com pessoas grandes do cenário nacional. Essa investigação, Monique, ela é uma investigação de 2022, que quando a prefeitura foi notificada, nós abrimos internamente, o que ela apura? Uma empresa que prestou um serviço para a prefeitura, ela fazia negociações ela era terceirizada com a quarteirização, que chama. Ela contratava pessoas para prestar serviço. Por exemplo, ela cuidava da unidade de saúde e ela contratava alguém para cuidar da lavagem das roupas dos pacientes, da parte de limpeza, de vigia. E entre essas empresas houve movimentações estranhas que iniciou a investigação. Então, quando a polícia nos avisou em 2022, nós abrimos aqui um procedimento interno, cedemos todos os documentos, tal, tal, tal. Agora chega, e isso foi aberto em 16 cidades, então teve São Paulo, teve Osasco, São Bernardo. Agora chega 3 anos depois, quase 4 anos depois, chega no momento que a gente, uma semana antes, havia anunciado que se o presidente Bolsonaro não fosse candidato, seria candidato à presidência. Eu recebo essas informações em Brasília, eu fui eleito pelo Pacto Federativo na segunda e na terça-feira. Eu recebo pessoas falando, cuidado, você está se expondo muito, você está aparecendo muito, está gerando incômodo. Aí, uma semana depois de eu lançar essa pré-candidatura, eles vêm para minha casa. Agora, se eu tivesse, vamos pensar, é simples de pensar, se eu fosse, se eu tivesse alguma coisa em casa, eles não acharam nada, só acharam. Eu até brinquei, o que tinha em casa era um bolo de cenoura, a Nutella que eu como e o Pokémon do meu filho. Mas você acha que se eu tivesse alguma coisa de 2022 para cá, eu já não ia ter tirado, já não ia ter. Então uma ação política, não a operação tem que acontecer, mas foi uma ação política para tentar de alguma maneira, manchar alguém que tem se destacado no trabalho. Sorocaba tem sido, vocês divulgaram aí várias ações da cidade de Sorocaba, falando das ações que nós fizemos aqui, a cidade crescendo a nível nacional, foi a cidade que mais cresceu o seu PIB. Ganhamos 2 vezes de 3 que teve na Band Nacional, como melhor prefeito do Brasil. Então é um momento que antecipa essa questão eleitoral, e agora a gente vai superar, mas eu tenho uma fé muito grande
que eu sei que não tem como ter vitória sem perseguição. Então, eu tenho a certeza que esse momento vai... Tudo isso que está acontecendo, que tentaram de alguma maneira nos prejudicar, vai nos fortalecer para poder crescer ainda mais politicamente.